Você, viu, Pamela? Bom, então, como eu estava comentando com vocês, tinha proposto duas sessões, né? Mas eu estou achando que não vai dar. Depois a gente completa a sessão 3.3 na próxima, então, tá? Então, a sessão 3.2, a gente vai falar do custo, valor e lucro simples, o custo, valor e lucro composto. Na semana passada, a gente viu o CVL, que é o custo, valor e lucro, né? A definição, como calcula tal. E hoje a gente vai ver esses dois, o simples e o composto. Se a gente chegar num tempo razoável, a gente já vai fazer a administração de gastos e decisões, senão a gente fica para a próxima aula, tá? Bom, a primeira coisa, né, que a gente viu na aula passada, né? A margem de contribuição, né? Que ela faz? Ela define o quanto cada produto ou serviço irá contribuir para o negócio da empresa. Então, é bem aquilo. Quanto a margem de contribuição, quanto que o produto ou serviço vai contribuir para o negócio da empresa, e é aquilo, a gente desconta os custos variáveis, né? Então, e aí o que a gente tem? Com o objetivo de coibir, né, de cobrir, desculpa, de cobrir os gastos fixos e proporcionar lucro, tá? Em linhas gerais, esse elemento é o que determinará o tamanho do esforço que a organização deverá empreender para alcançar o resultado desejado. Então, tudo isso é a margem de contribuição. A gente viu também que a gente falou sobre o ponto de equilíbrio, que é aquele ponto onde quantidade de produtos que a empresa tem que vender para cobrir todas as despesas. É aquele momento onde fica com o lucro zerado, né? E também o ponto de equilíbrio serve como medidor para apresentar para o departamento comercial o quanto ele precisa vender para que a empresa tenha lucratividade. Então, se as vendas estiverem muito próximo do ponto de equilíbrio, né? Foi aquilo que a gente viu na aula passada. Se estiver muito próximo do ponto de equilíbrio, a empresa está quase tendo prejuízo, né? Então, ela tem que estar bastante acima. Qualquer probleminha, que cai uma venda, uma devolução de produto, ela pode ficar com resultado negativo. Então, o ponto de equilíbrio é bastante importante nisso, e as empresas têm que saber qual que é o ponto de equilíbrio dela, qual que é o mínimo de produto que ela tem que vender para pagar todas as despesas, né? Então, sabemos como determinar o esforço de venda da empresa considerando um único produto. Foi aquilo que a gente viu na aula passada. Hoje, a gente vai conhecer um pouco. A gente sabe que as empresas trabalham com diversos produtos, né? E aí, como que a gente faz para calcular a margem de contribuição para empresas que têm vários produtos, que aí fica tudo misturado na hora de fazer a margem de contribuição? Como que a gente faz para saber se um produto está cobrindo o custo do outro e tudo mais, né? Então é isso que a gente vai dar uma olhada hoje, tá? Então, ao resgatarmos essas regras vistas na aula passada, a gente encontra a seguinte premissa, né? A análise se refere a um produto, havendo dois ou mais, a proporção de vendas se manterá constante e, quanto se alterar a quantidade total das unidades vendidas. Quer dizer, se você vende mais, você tem uma lucratividade maior, e aí você vai ter os produtos um colaborando com a lucratividade do outro, né? Agora, você precisa saber a margem de contribuição individual para saber se um produto que está com uma rentabilidade alta não está cobrindo um que tem prejuízo. Então, a partir do momento que esse produto começa a ter prejuízo,
a gestão da empresa, os executivos da empresa precisam ter essa ideia, bom, esse produto está dando prejuízo, a gente tem condições de fazer alguma coisa com esse produto? Não, não tem. Vamos parar de fabricar, porque esse produto está diminuindo a lucratividade daquele que é bem lucrativo, né? Então, com base nesse aspecto, a gente começa a entender como a gente pode trabalhar os cálculos do ponto de equilíbrio considerando todo o mix de venda da empresa. Então, o mix de vendas é aquilo. A empresa tem vários produtos, né? E como que a gente calcula esse ponto de equilíbrio para todos eles, né? Então, normalmente, as empresas trabalham com a venda de mais de um produto ou serviço. Isso é normal. A empresa não pode ter apenas um produto. É aquele ditado que fala, né? Você não pode ter apenas um cesto, você colocar todos os ovos num cesto, né? Você tem que diversificar. E isso, a diversificação, no caso da empresa, é ter vários produtos que ela comercializa, né? Então, ao depararmos com esse tipo de caso, a gente pode ter situações em que a margem de contribuição pode ser comum para todos os produtos. E aí a gente pode encontrar também diferentes margens de contribuição referentes aos produtos. Quer dizer, então pode ser uma coisa única ou pode ser diferenciado. Você pode ter uma margem de contribuição única, que é a mesma, baseado em alguns fatores, ou você pode ter margem de contribuição diferentes, tá? Há também as situações em que a unidade de produção, de vendas, são diferentes, né? Então, você pode, para esses casos, você ter dificuldade para estabelecer o equilíbrio na quantidade, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? A gente estava falando da margem de contribuição, falando em quantidade. Agora, tem tipos de negócio, como hospedagem, né? A hospedagem, ela vai avaliar a margem de contribuição por apartamento, por leitos ocupados. Ou ainda, no restaurante, ela pode fazer a medição dela por pessoas que frequentam, né? No caso de convenções, metro quadrado, a empresa comercializa espaço para convenção. Então, a margem de contribuição dela não vai ser calculada em quantidade, vai ser mais em metro quadrado do que ela aluga, ou por pacote, né? Quantidade de pacotes que ela fez, ou por pessoas. No caso da indústria, ela pode ser, a margem de contribuição pode ser medida por hora, por toneladas, por litros, e consultoria por hora técnica por projeto. Então, é diferente de você avaliar a quantidade de produtos. Aqui é diferenciado a forma que você pode fazer a margem de contribuição e como você avalia a empresa. Então, para cada empresa, tem uma forma diferente de você calcular a margem de contribuição baseado no tipo de produto, no tipo de negócio. E ainda sobre essas situações, a determinação do ponto de equilíbrio deverá ocorrer em razão da combinação de uma margem de contribuição que represente todos os produtos inseridos no mix, né? No mix da quantidade de produtos, de produção ou de vendas. E quando houver uma alteração nos produtos, isso também vai, se você calcula uma margem de contribuição utilizando todos os produtos, havendo uma modificação do resultado de algum produto, é o que ele fala aqui, né? Alteração de valor dos produtos, a sua margem de contribuição vai mudar. Então, isso também é um parâmetro para o gestor avaliar. Então, a margem de contribuição vem seguindo a mesma para o mix de produto por um período, 2, 3 meses. Aí chega no quarto mês, ela cai. Opa, caiu, tem alguma coisa esquisita. Então eu preciso ver o que está acontecendo com cada produto e o que ele pode estar influenciando nessa margem de contribuição cair. Então vocês observam que tudo é possível medir, né? Tudo é possível medir para que a empresa conheça
o seu negócio, para que a empresa avalie a sua lucratividade, que a empresa avalie o perfil dela e aquilo que cada produto está influenciando. Por isso que a gente vê muitas vezes empresas que tiram produto de linha, a gente fala, nossa, aquele produto era tão bom, não sei o quê, mas a empresa tira de linha. Muito provavelmente a empresa fez essa avaliação. A margem de contribuição daquele produto, ela acabou caindo muito e a lucratividade está muito baixa e não compensa trabalhar com aquele produto, porque ela está diminuindo a lucratividade do outro, né? Então, quer dizer, às vezes a gente vê um determinado produto eletrônico, que o eletrônico muda muito, né? Inova muito. A gente vê um eletrônico saindo de linha, né? Um produto eletrônico saindo de linha, mas o que acontece? A empresa inovou, né? E aí ela tem que trabalhar com duas formas de produção, um produto antigo e um produto novo. E aí, esse produto antigo começa a faltar matéria-prima para produzir, ou então o maquinário desse produto antigo começa a se degradar e precisaria uma melhoria no maquinário que produz. Então a empresa fala assim, olha, a gente chegou no momento que esse produto tem que sair de linha. Ela pega, tira de linha e ela foca naquele produto novo, onde nos produtos novos, né, onde tem uma margem de contribuição maior, né? Então, aí a gente traz, nessa linha de você trabalhar com vários produtos, o gestor, ele começa, gestor de custos, ele vai calcular a margem, um índice de margem de contribuição ponderada, que é o IMCP, que levará em consideração o peso de cada produto ou serviço na composição das vendas da empresa. Então, aqui, ó, só a definição do índice de margem de contribuição, a gente começa a imaginar. Ele fala aqui, ó, levará em consideração o peso de cada produto ou serviço na composição das vendas. Quer dizer, quanto mais vende daquele produto, mais ele vai colaborar com que esse índice seja alto, mas ele vai pegar o índice de cada produto, tá? Aí é trazido para a gente aqui a fórmula, né? Mas a gente vai fazer um exercício, vai ficar mais fácil o entendimento, né? Mas a gente tem aqui o índice, ele é a porcentagem das vendas vezes a margem de contribuição daquele produto, mais a porcentagem das vendas daquele produto vezes a margem de contribuição. Mais. E aí você vai fazendo. É o que ele fala aqui. Você tá calculando individualmente, você vai ver quanto é o peso de cada produto na composição das vendas da empresa. Então, a gente chega no índice da margem de contribuição. Porcentagem das vendas é o peso nas vendas de cada produto individualmente, na empresa e na relação total. E o MC é a margem de contribuição de cada produto, tá? Então, essa aqui é a forma de se calcular o índice da margem de contribuição. Quer dizer, você junta todos os produtos e você vai ver um índice. E essa é uma forma de avaliar, foi aquilo que eu comentei anteriormente. Essa margem começa a diminuir, o gestor ele vai falar, bom, se está diminuindo, como eu estou somando a margem de contribuição de todos os produtos, se está diminuindo, algum deles ou alguns, essa proporção aqui está diminuindo também. Então, eu preciso aí detalhar cada um deles, né? Então, é um índice de avaliação como que está a margem de contribuição geral do mix de produtos, né? Então, aqui ele traz para a gente um exemplo, e aí fica mais fácil a gente ver
a aplicação da fórmula, né? Então, três grandes grupos de produtos: produto A, produto B, produto C. A empresa tem esses três produtos, né? As receitas e os custos variáveis são 150 mil da receita, né? E o custo variável é 15% das receitas, né? Então, quer dizer, depois a gente vai calcular quanto que é o custo variável, porque ele refere-se a 15% das receitas. O outro produto, o produto B, é 240 mil e o custo variável dele é 30% das receitas. E o produto C é 210 mil e o custo variável é 20% das receitas. E aí, sabendo que o custo fixo é 180 mil, determine o índice e o ponto de equilíbrio contábil na receita. Isso aqui quer dizer, isso é mais ou menos o que a gente fez na aula passada, só que aqui a gente vai estar fazendo com mais de um produto. Então vamos lá. Trouxe aqui a descrição para a gente não se perder nos valores, né? Então, para determinar o índice, né? Cada produto possui a receita própria, né? Então tá aqui, né? 150, 240 e 210. E aí, tudo isso junto corresponde ao total das receitas. Cada 150 mais 240 mais 210 é o total da receita. Então ele comenta com a gente, né? Percebam que a representatividade de cada um desses produtos será 100%. Então, cada um deles tem sua parte da receita. E o custo variável de cada produto, ele foi apresentado. 15% do produto A, 30% do produto B e 20% do produto C. Aí, o que a gente tem aqui? A gente vai calcular, vai começar a calcular para ver quanto que é a representatividade, né? Então, o produto A, 150 vezes 15%, aqui que a gente tem é o custo variável do produto A. Do produto B é 30% de 240, tá? Então, aí vai dar 72 mil. Então, o custo variável do produto B é 72 mil. E o custo variável do produto C é 210 mil, que é a receita, 210 mil, vezes 20%, que dá 42 mil. Então, a gente já tem o custo variável dos três produtos, né? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ver quanto que é a representatividade de cada produto sobre o total das vendas. Então, o produto A teve 150 mil de vendas, somando os três, a gente tem o total. Então, fazendo essa proporção, produto A pelo total, a gente chega 0,25 ou 25%, que representa no total das receitas, né? Para o produto B, a gente tem 240 mil sobre 600, que vai dar o 0,40. E para o produto C, a gente tem os 210 mil dividido por 600, que a gente vai ver a proporção, e ele é 35%. Então, o produto A representa 25 ou 0,25 da receita, ou 25%, o produto B 40% e o produto C 35%. Tá? Então, baseado nesses valores calculados, a gente compõe esse esquema de curso, valor e lucro. Né? Então, para o produto a receita é 150 mil, o custo variável que a gente calculou no slide anterior, 22.500, e a margem de contribuição, 127.500. Isso aqui que a gente fez na aula passada, né? E proporcionalmente a gente chega aqui, o custo variável é 15% desse produto, tá? No produto B, as vendas, a receita é 240, os 72 mil foi o que a gente calculou anteriormente, que a representação dela dos custos variáveis, a gente chegou no 168
fazendo a subtração. E no produto C, 210 mil, que foi a receita, o custo variável 42 e a margem de contribuição 168. Aí, somando aqui, a gente tem uns 600. O custo variável, a gente vai somar todos, vai dar os 136.500. E a gente chegou numa margem de contribuição total de 463.500. Por quê? Aqui a gente fez proporcionalmente, e aí aqui a gente chegou numa margem de contribuição 463.500. Subtrai o custo fixo que foi dado, a gente ficou com um lucro da empresa de 283.500. Então, esse quadro aqui mostra para a gente a apresentação de cada produto. Tá? A partir desses valores, a gente consegue calcular o índice, né? Que é o que a gente vai trazer aqui. Eu trouxe aqui a tabela, né? Que a gente apresentou anteriormente. Eu trouxe aqui as proporções, né? E aí a gente vai calcular o índice da margem de contribuição. Então, o que ele é? Primeiro para o produto A, porcentagem das vendas, está aqui, ó, 0,25, né? Vezes a margem de contribuição, que é 85 aqui, ó, tá? Quanto que é a margem de contribuição do produto A? Então, seguindo a fórmula, né? Do produto B, a gente tem porcentagem das vendas, 0,40, vezes a margem de contribuição, que está aqui, 0,70. Para o produto C, a gente tem o 0,35, que é a porcentagem das vendas, vezes a margem de contribuição, que é 80%. Fazendo esse cálculo, a gente chega no 0,2125, 0,28, 0,28 e 0,28. Dá? Somando todos, a gente chegou 0,7725 ou 77,25. Então, o índice da margem de contribuição ponderada, considerando todos os produtos, é 77,25%. Então, esse é um índice que o gestor de custos vai acompanhar mensalmente, né? Quer dizer, vai ver como que está crescendo, caindo, como que está representando, né? Claro, tem o lucro que é um ponto que a empresa visualiza, mas o mais é isso, se essa margem de contribuição, se esse índice está caindo, é um ponto que o gestor avalia, tá? O ponto de equilíbrio, né? O que é? Vai pegar os gastos fixos dividido pela margem de contribuição. Quer dizer, a margem de contribuição é o índice que a gente acabou de calcular, 0,7725, né? Então, o que a gente chega? No ponto de equilíbrio contábil, 233.009. Então, a partir do momento que a empresa tem esse ponto de equilíbrio, ela chega no lado do mínimo para pagar todas as despesas. Então, é dessa forma que a gente calcula, tá? Nesse gasto, o faturamento mínimo necessário para que a empresa não ganhe e não perca, considerando todos os produtos vendidos, é 233.009. Se a gente lembrar aquilo que foi apresentado, o faturamento da empresa foi 600 mil, né? Então, é aquilo que aponta essa margem de contribuição. Então, o mínimo para a empresa ter lucratividade é 233, então ela está bem acima, né? E aí por isso que ela apresenta esse índice de produtividade, esse índice de margem 0,75, tá? Deu para entender, pessoal? Sim, professor. É aquilo que eu venho comentando, né? A gente tem os cálculos, né? Mas não precisa
ficar preocupado, não, olha, guardar as fórmulas e tudo mais, né? É saber o que a representatividade, né? Então, quer dizer, o que representa esse ponto de equilíbrio, né? Então, quer dizer, esse valor de 233,09 é o faturamento mínimo que essa empresa tem que ter para quê? Para pagar todas as despesas. Se juntando todos os produtos, ela não chegar nesse valor, ela vai estar no prejuízo, vai precisar buscar dinheiro no banco para pagar as despesas e tudo mais. Então, é isso que eu quero que vocês fixem, né? Independente dos cálculos e tudo mais. Os cálculos a gente, através de pesquisa, mesmo no material, a gente acaba buscando. Então, não precisa ficar preocupado com guardar fórmula, nada, né? O importante mesmo é que vocês saibam o que é o resultado de todos esses cálculos, o que representa na gestão de custos, tá? Uma outra forma, né? E aí ele traz também uma outra forma de trabalhar com custo, valor, lucro composto. Ele pode ser quando temos valores unitários, né? Aquilo que a gente viu também, a gente, ao invés de a gente ter o faturamento total, a gente tem o custo unitário de cada produto, né? Então, que é uma outra forma que a gente vai calcular. A gente não tem o faturamento, mas a gente tem o custo unitário. Então, aqui a gente pode fazer também uma parte de cálculo, né? E aí, não do total, mas o quanto a gente precisa do valor unitário para o quanto representa o valor unitário do nosso serviço, baseado na margem de contribuição também, né? Então, aqui ele traz esse exemplo baseado em custo unitário, né? Então, certa empresa de consultoria atua basicamente em dois tipos de serviços, a saber, auditoria e consultoria, né? E o preço estabelecido aos clientes é por hora técnica. O preço por hora técnica é R$ 120, bom, né? R$ 120 para auditoria, né? E 150 por consultoria. Se a gente ganhar uma grana dessa por hora, tá ótimo, né? Os custos, é só vocês dividirem o salário de vocês por a quantidade de 160 horas no mês, vocês vão ver quanto que vocês ganham por hora, né? Então, muito provavelmente tá bem distante dos 120 de auditoria, aqui, né? Desses 120 ou 150, né? Com certeza, professor. Mas é um ótimo salário. Quer dizer, hoje a gente tem pessoas, o pessoal que trabalha com consultoria da área de TI, o pessoal não chega nesses 150 horas, mas chega nos 100, né? Então, aí você pega, multiplica por 160 horas, você vai falar que o cara ganha 16 mil por mês, né? É sobre isso, quem me dera. É. Então, mas é possível, né? Especializar numa coisa, e aí é Sim. aquilo que eu sempre prego, né? A gente tem que ser especialista. Então, quando tem um problema, o cara tem que a empresa, alguém tem que chamar a gente, né? Então, é aquele cara que sabe o botãozinho que aperta para resolver o problema. E aí você vai ganhar esse valor, não tem jeito, né? Então, aí, você tem esses valores de auditoria e consultoria. Os custos variáveis são 48 para auditoria, 45 para consultoria. Ambos por hora técnica, 60% das horas disponíveis da empresa são destinadas à auditoria, 40% para consultoria. Os gastos fixos do escritório são 220 mil. Com base nesses dados, determine o índice, né? O ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio econômico e no volume de vendas para um lucro de 300 mil. O ponto de equilíbrio econômico no volume de vendas para o lucro de 300 mil, sabendo que o índice de margem de contribuição terá uma redução
de 15%. Então, se você tiver uma redução de 15% no índice de margem de contribuição, significa que você vai dar um desconto para quem está contratando. Então, aqui ele pede para a gente fazer uma análise se eu reduzir em 15% nos valores, né? Como que fica se eu ainda continuo com uma solução lucrativa, tá? Então, é um estudo que às vezes a pessoa chega, né? Quer dizer, bom, eu tô aqui com 120 de auditoria a hora e 150 de consultoria, aí o meu cliente pede um desconto, né? Ah, bom, eu vou dar 15%. Então, será que esses 15% de desconto que eu vou dar aqui, eu consigo ainda ter uma lucratividade? Então, é isso que ele pede nessa opção D, tá? Então, vamos lá. Para determinar o índice, né? Então, como a gente fez anteriormente, né? A gente vai ver qual que é a representatividade que a auditoria tem sobre o valor, né? Então, quer dizer, a gente diz aqui que o valor é individual, né? O valor por hora é 120 e os custos da auditoria é 48. Então, a gente vai ver que isso é uma representatividade de 0,40 ou 40%. E para a consultoria, nosso valor variável é R$ 45 e a gente vai calcular sobre o valor da hora. Então, 45 sobre 50, a gente chegou no 0,30. Então, é quanto cada um representa, tá? Aí, no caso, a gente tem, para os valores médios ponderados, a gente faz a composição proporcional com os valores, né? Então, já foi dito aqui que 60% das horas disponíveis da empresa são para auditoria, então, o que a gente faz aqui? 120 sobre 60, vezes 60%, dá R$ 72. Para consultoria, é 150 vezes 40, dá R$ 60. Então, o total da receita, a representatividade da receita é 132, que a gente está somando 76, que foi calculado a proporcionalidade, e 60, tá? Para auditoria, falando do custo variável, então a gente vai na mesma proporção, né? A gente tem 48, o valor do custo variável, está aqui, né, da auditoria, e vezes 60%, que é a representatividade, né? Então a gente chegou no valor de R$ 28,80. No caso da consultoria, a gente tem R$ 45, que é o custo variável, vezes a representatividade 18. Então, somando os dois, a gente chegou num custo variável de R$ 46,80. Então, a gente compôs aqui o total da receita juntando os dois produtos e o custo variável juntando os dois produtos, tá? Na composição da margem, né, da margem de contribuição, o que a gente tem? A receita, que é calculada pelo custo de hora unitária, 120 para auditoria, o custo variável é 48, então a gente tem uma margem de contribuição 72, né? 72. No caso da consultoria, a gente tem um valor hora de 150, tem um custo variável de 45 e a gente tem uma margem de contribuição 105, que é 70%. Então, se a gente bater o olho aqui, né, a gente tem na empresa auditoria e consultoria, o que a gente olha aqui? A consultoria, ela tem uma margem de contribuição maior, que é 70%, do que a auditoria. Então, se a empresa for chegar num determinado momento, ela tem que optar. Eu vou fazer, eu tenho equipe para fazer auditoria e a mesma equipe faz consultoria. Se aparecer os dois serviços, a empresa pode optar, falar assim, não, vou pegar consultoria, porque consultoria me dá uma margem de contribuição maior. Então, nesse momento, a empresa já consegue ter essa visibilidade, tá? Bom, da mesma forma,
a gente vai calcular o índice, né? Então, a gente vai pegar o 0,60 que a gente calculou aqui, né? Desculpa. A gente vai pegar 60% das horas variáveis da empresa são destinadas à auditoria, então é o 0,60, e a margem de contribuição da auditoria é 60, então está aqui, né? E no caso da consultoria, 40% é para consultoria, 0,40, vezes 0,70 da margem de contribuição. Então, a gente, daqui da 0,36 e aqui da 0,28, a gente chegou num índice de margem de contribuição 0,64 ou 64%. Então, quer dizer, esse meu negócio, da forma que está sendo projetada, está me dando uma margem de contribuição de 64%. Se a gente olhar só esse número, né, a gente acaba não enxergando, né, individualmente o quê? Que a margem de contribuição da auditoria é 60% e a margem de contribuição da consultoria é 70%. Então, olhando só esse número, a gente não consegue perceber que a consultoria subsidia ou dá ajuda na lucratividade da auditoria, né? Então, no geral, a margem de contribuição é 64%. E a empresa, ela também não pode ficar apenas com um negócio, então é interessante ela ter também outro negócio, né? Falando a porcentagem das vendas, né? Agora, falando em valores, né? A gente tem, no caso da margem de contribuição, então a gente tem a porcentagem das vendas, continua 0,60 e 0,40, está aqui, porcentagem das vendas 0,60 e 0,40, só que aqui a gente vai colocar a margem de contribuição. Então, ao invés de utilizar a porcentagem da margem de contribuição, a gente vai utilizar os valores, né? Então, para auditoria, 72, para consultoria, 105. Fazendo esse cálculo, dá 43,20 e 42, então o índice de margem de contribuição de valor é 85,20. Então a gente já calculou a margem de contribuição considerando em percentual e considerando em valor, tá? Agora a gente vai calcular o ponto de equilíbrio, né? O que é o ponto de equilíbrio contábil pelo volume de vendas, né? Então a gente chegou num valor, o nosso valor do índice, né, é 85,20, que a gente calculou anteriormente. E o custo fixo, 220. Fazendo esse cálculo aqui, a gente chega que o ponto de equilíbrio contábil é 2.582 horas e 16. Então, para a empresa zerar o lucro, né, zero lucro, ela precisa fazer 2.582 horas de consultoria no mês, no período, né? Então, quer dizer, toda a equipe dela tem que estar. Se a gente pensar que a equipe trabalha aquilo que a gente comentou, 160 horas por mês, dá para a gente aqui calcular quantas pessoas tem que estar trabalhando, mas ela precisa faturar 252.582 horas de consultoria para quê? Para pagar todos os custos fixos, porque ó, o custo fixo é 220 mil. Então, ela tem. O que está embutido nesse custo fixo? Aluguel, diária, a parte de movimentação dos consultores e tudo mais. Então, todo o custo fixo, os gastos fixos, aquilo que a gente viu lá no começo do nosso curso, representam 220 mil. E ela precisa faturar 2.582 horas, no mínimo, para zerar o lucro, ou seja, para pagar toda o custo fixo, tá? O ponto de equilíbrio econômico, né? O que é?
é o gasto fixo mais o lucro. O lucro ele apresentou no, no detalhamento do exercício, né? Então, quer dizer, para se ter um lucro de 300 mil reais, né, a empresa vai ter que ter 6.103 horas de consultoria e auditoria. Então, tem que fazer todo esse trabalho para poder ter um lucro de 300 mil reais. Muitas vezes os acionistas, né, determinam, olha, eu quero um lucro esse mês de 300 mil reais. Quer dizer, o pessoal comercial vai ter que se virar para vender 6.103 horas de consultoria para que consiga pagar o gasto fixo e ter essa lucratividade. Então, a partir daqui, a lucratividade vai aumentar, mas se for 6.103 horas, pronto, já vai atingir os 300 mil de lucro, tá? O ponto de equilíbrio econômico é no volume de vendas com redução do índice de 15%, né? Então, os 85,20 subtrai 15%, a gente vai chegar num índice de 72,42. Então, tendo esse valor, dando um desconto e para manter as mesmas condições, vai ter que aumentar o número de horas, né? Então, se eu quiser dar um desconto de 15% no valor das horas, né? E para que eu possa manter, pagar o custo fixo e para ter a lucratividade, eu vou ter que aumentar meu número de horas. Ao invés de 6.103, eu vou ter que fazer 7.180 para poder manter as mesmas condições. Então, por aqui vocês começam a visualizar que é possível você fazer jogo. Isso aqui, nas reuniões de diretoria, nas reuniões gerenciais, isso aqui é apresentado direto. Quer dizer, o gestor de custo tem todos os parâmetros, né? Tem tudo aquilo que é feito, e ele discute. Tá bom, vocês estão pedindo para descontar 15% do valor de hora de auditoria e o valor de hora da, da consultoria, tá bom, então vocês têm que vender mais, vocês precisam de ter mais horas para poder cumprir. Eu quero continuar tendo minha lucratividade de 300 mil. Ficou claro aqui, pessoal? Sim, professor. Tranquilo. Bom, a diferença nos procedimentos dos cálculos estará na margem de contribuição, uma vez que teremos de ponderar os dados em função dos produtos a serem elaborados ou vendidos e suas respectivas participação na receita da empresa. Então, tem que ter esse ponderado, é isso, né? Se o produto tem 60% de representatividade e o outro tem 40%, você tem que fazer esses cálculos, que é uma média ponderada, né? É o que ele está apresentando, né? Quem está aqui hoje, hein? Vocês todos fizeram o avaliar, pessoal? Lohan fez? Sim. Gil? Pamela, Lucas, fizeram? Sim, professor. Fez, né? E o Gil, fez? Não, não fiz ainda, professor. Quando finalizar a aula aqui, eu vou fazer. Tá. E a Pamela, fez? Ainda não fiz não, professor. Tá. A gente tem um direcionamento da direção, né? Que era para dar um tempo para vocês fazerem agora, né? Mas eu gostaria de deixar que vocês fizessem logo depois da aula, para que a gente pudesse seguir na
na disciplina, tá? Vocês se comprometem comigo para fazer, Gil e Pamela? Sim, com certeza. Tá? Mas o que É tá me... rapidinho. É 10 minutos. Vocês pegam, acabando a aula, vocês pegam, e aí a gente consegue avançar um pouco no outro assunto, tá bom? Então, é o que eu tinha comentado no começo da aula, Pamela e Lucas, né? Eu estava comentando com o Lohan e com o Gil. É de suma importância que vocês respondam para atingir uma quantidade de alunos que responderam, né? Para poder chegar a 70% de todos os alunos. Então, a gente está com um índice muito baixo, de 137 alunos do curso de administração, a gente só tem 27. Então, se a gente não chegar a 70%, a gente não existe uma avaliação. Ninguém vai olhar a avaliação que alguns alunos fizeram. E é importantíssimo ter a avaliação de vocês, porque muitas vezes a gente consegue, muitas coisas são mudadas baseadas naquilo que vocês apontam, né? Então, e mesmo a gente, professor, a gente, a avaliação que vocês derem, né? Se não atingir os 70%, não chega para a gente. Então, a gente não sabe nem o que a gente pode melhorar, né? Então, parte da faculdade, coordenação, direção, ali tem tudo. Então, 10 minutos vocês conseguem, entra no AVA e já responde, e aí já computa isso para... Vai inserindo para a gente, tá bom? Então, vamos seguir. Então, vamos no tema... Ficou tranquilo esse lado, né, pessoal? A gente viu a semana passada, né? E essa semana entrou o mix de produtos, mas é bem naquela linha. Entre o mix faz uma média ponderada dos produtos, e aí esse índice serve para os gestores, para os executivos avaliarem, né? Então é esse ponto que é interessante vocês terem em mente, tá? Do lado da administração de gastos e decisões, que é o que a gente tem a seção 3.3, né? Vamos dar uma trabalhada nela. Como que agora as empresas visualizam ou tomam decisões baseado nesses números, né? Então, na administração de gastos, é importante a gente saber que os recursos que circulam na empresa nem sempre estão disponíveis a todo momento. Então, pode ser recurso financeiro, pode ser recurso de pessoas, nunca está, não é sempre que está disponível. Por isso é que precisa se fazer uma administração detalhada, né? Então, os gestores se lançam no desafio de buscar o melhor resultado possível da atividade da empresa. Quer dizer, vocês viram no exemplo anterior, é estabelecido, olha, eu quero ter 300 mil de lucratividade. E os gestores têm que buscar o melhor resultado possível. E isso implica estabelecer estratégias que promovam maior eficiência e produtividade. Se você tiver um produto que não está dando uma margem de contribuição boa, você tem que fazer alguma coisa com ele, né? E aí você tem que mexer. Será que eu preciso mexer nos processos operacionais? Será que eu preciso trabalhar com o menor desembolso dos recursos, né, da organização? Será que tem muitas pessoas na área administrativa que estão onerando meus custos, né? Quer dizer, a avaliação é geral, né? E os gestores precisam estar sempre procurando essa melhoria para quê? O negócio da empresa é ter lucratividade, tá? Então, esse processo de administrar os gastos implica em realizar cortes nos insumos do processo produtivo para que se tornar desnecessário. Quer dizer, se tem alguma coisa desnecessária, você vai cortar, né? Motivados pela inovação que venha a reduzir custos e se fazer o produto ou realizar o serviço. Isso sem considerar quando o cliente não deseja pagar por um componente no produto, que em sua percepção não mais o satisfaz em sua necessidade. Quer dizer, tem inúmeras
pontos que podem forçar com que os gestores tenham que mudar o produto, né? Você está com um certo tipo de produto que você produz, né? E a matéria-prima está cara, então você precisa mudar a matéria-prima, né? Para que os custos reduzam. Você precisa mudar a embalagem do produto. As vendas caem através de uma pesquisa de satisfação de cliente. Os clientes começam a apontar que aquele produto já não tá mais atualizado, então você precisa mudar, né? Então, quer dizer, são inúmeras razões para que se mexa num produto, para que se modifique ou que se faça uma realização de cortes, né? Gerais naquilo que a empresa produz, tá? Então, o processo de administração de gastos, ele envolve uma série de ponderações. Então, o uso de dados, informações que o gestor deve lançar mão, pode decidir, né, o que você vai fazer. Significa que a gente deve analisar cada situação que surgirem. Então, o que, por exemplo, a gente tem um imóvel, a gente vai montar um negócio, ou a gente vai crescer nosso negócio. Compensa comprar um imóvel novo ou alugar? É uma dúvida que os gestores chegam, né? Bom, eu tenho um produto que vai fazer parte do meu produto, né? Uma parte do meu produto, o que eu posso fazer? Eu posso comprar e incluí-lo no meu produto ou eu faço internamente na minha empresa, né? Então, quer dizer, num passado, a gente teve situações, né, de uma empresa famosa chamada Indústrias Matarazzo, ela produzia manteiga, né? E aí ela não conseguia fornecedores que criassem a lata para colocar manteiga, né? Então, o que ela teve que fazer? Por essa análise de estratégias e tudo mais, ela queria comprar, mas não tinha. Então, ela começou, além da fábrica de manteiga, ela criou uma fábrica de lata para poder colocar manteiga, né? Então, quer dizer, essas são decisões que os administradores precisam tomar. O processo envolve várias análises, né? É melhor pagar à vista ou a prazo? Isso chega sempre, o administrador está sempre nessa linha. Será que eu pago à vista ou a prazo? E aí, a partir daí, você tem diversas, é o que ele fala aqui, inúmeras ponderações, uma série de ponderações, uma série de análises, uma série de estudos para você chegar a responder essas perguntas e tomar a decisão, tá? E fazer análise e tomar a decisão. Então, como que é montado o processo de decisão? A primeira coisa são os dados, né? Você não consegue tomar nenhuma decisão se você não tiver os dados para analisar. Então, o que são os dados? Nessa etapa, todo e qualquer dado deve ser considerado para as alternativas que as alternativas sejam analisadas. Então você vai buscar as informações baseadas naquilo que você quer tomar decisão, números, situações, então são os dados, né? Aí depois a gente tem a etapa da classificação. Então, nessa etapa, os dados devem ser segregados, quer dizer, separados, classificados, de acordo com a sua relevância. Quer dizer, às vezes você tem um dado que não é interessante, você até não considera muito, eu não vou perder muito tempo para me preocupar com isso. Então, às vezes você tem, eu tenho, eu quero mudar a estrutura do meu produto, né? E eu tenho, o meu produto é composto de 4 ou 5 componentes, e eu tenho o custo de um componente A, o custo do componente B, e eu chego ali, eu tenho um custo de um componente C, que é um parafuso, né? Quer dizer, não tem relevância, então não vou
ficar gastando meu tempo em me preocupar com esse custo do parafuso, que ele representa 0,001 do meu produto. Então, não vou ficar me preocupando em mudar ou gastar tempo para estudar o custo desse parafuso. Eu tenho que estudar o custo que é o mais caro, né? Então, a partir daqui a gente faz mesmo a segregação, separa aquilo que é mais importante com relação aos dados que é aquilo que a gente vai avaliar. E as projeções, né? É um processo importante, pois é com esse procedimento, que se desenha os dados futuros, seguindo as alternativas levantadas. Então, quer dizer, você tem empresa, bom, o que eu estou visualizando que vai haver de mudança no mercado, né? E isso aqui, através de pesquisa, você precisa projetar como que vai ser meu produto daqui 1 ano, meu produto daqui 2 anos, daqui 5 anos, como vai estar. Você vai ter que fazer essas projeções para ver como que você vai seguir, porque você vai fazer um contrato com um fornecedor de uma matéria-prima e esse fornecedor não te dá garantia de te entregar daqui 1 ano. Olha, eu quero fazer um contrato de 1 ano. Não, o fornecedor, ele pede, não, 6 meses eu garanto que eu entrego. Então, você já começa a fazer, se você tem interesse de continuar produzindo aquele produto por mais tempo, então você vai fazer a projeção de ter esse produto, esse fornecedor com você, né? E as avaliações, quais são as avaliações que você faz no processo de decisão? Então, você estabelece uma relação custo e benefício para escolher a melhor alternativa, né? Então, quer dizer, qual que é a relação custo-benefício? O que eu vou investir nesse produto e o que eu vou tirar de lucratividade? E é isso aqui que você faz a relação custo-benefício, baseado nos dados que você pesquisou, você separou os mais importantes, o que você projeta para o futuro, e na avaliação você vai decidir qual que é a melhor alternativa. Então, muitas vezes a gente faz isso aqui meio sem pensar, mas todas as decisões que a gente tem que tomar tem que passar por essas etapas. E o acompanhamento, né? Implica acompanhar e avaliar que as decisões tomadas é um processo que valida a ação correta ou incorreta do gestor. Então, quer dizer, você tomou a decisão, você disparou isso, mas depois que a coisa foi implantada, você tem que acompanhar para ver se realmente aquilo que você projetou e aquilo que você decidiu está te trazendo a informação correta. Então, não dá para você fazer uma avaliação, uma implantação, e você não acompanha, você não sabe se está dando o resultado correto. Então, todos esses processos são importantes na tomada de decisão. E muitas vezes, não é só na empresa, a gente também faz nessa linha para tomada de decisão na vida da gente, né? Redução de algum tipo de produto que a gente tem na nossa casa, né? Por exemplo, uma TV por assinatura, né? Hoje, às vezes tem pessoas que pagam a TV por assinatura e não assistem nunca, né? Será que não compensa a gente avaliar se está sendo interessante, a gente não cancelar isso e trocar a, a TV por assinatura, né? Um telefone fixo, né? Às vezes a gente tem, isso aconteceu comigo, né? Eu tinha um telefone fixo da Vivo, né? Só que na minha casa eu tenho a NET, que a internet é a NET, e dentro da NET também tinha um telefone, né? Eu pagava os dois, né? Falei, caramba, para que eu tenho os dois? Aí o que eu fiz? Cancelei o telefone da Vivo, pagava R$ 50 por mês e a gente praticamente não usa, porque a gente usa o celular. Então, essas situações são importantes para a gente fazer no nosso dia a dia, né? A TV por assinatura faz muito tempo que eu já
que eu cancelei. Quer dizer, compensa muito mais você ter uma assinatura do Netflix, né? Que você paga um valor muito menor do que o custo de uma TV por assinatura, né? Que antes era cento e poucos reais, quer dizer, você paga 30 e poucos reais no Netflix, mas tudo isso, para chegar a essas decisões, né? A gente faz esse processo, a gente busca os dados, os valores, classifica, será que compensa fazer isso, não compensa? Projeção, o que vai ser o futuro, né? Será que vai continuar esse novo serviço que eu estou pegando? Será que vai continuar? Bom, tomei a decisão, cancelo um e assino o outro. E aí eu vou acompanhar se é isso mesmo. Então, quer dizer, esse processo de decisão pode ser utilizado, a gente utiliza também na vida, no dia a dia da gente, tá? Dentro dessa linha de raciocínio do processo decisório, ao analisar as situações, o gestor, ele necessariamente deverá observar alguns aspectos que são essenciais para que sua decisão seja mais precisa e consciente. No que se refere aos gastos, o que a gente tem que considerar, né? Referente aos gastos. Na segregação de gastos, havendo uma situação de escolha, devemos trazer para a nossa análise somente aqueles dados que são de fato relevantes a analisar. Foi aquilo que eu comentei anteriormente, né? Não adianta a gente se preocupar com um gasto muito pequeno. Se a gente quer reduzir gasto, vamos focar aquilo que realmente é relevante, tá? No caso, o que caracteriza a relevância de um gasto no processo de análise é o fato de considerar um diferencial, né? Foi aquilo que eu comentei com vocês, quer dizer, eu pagava muito, isso já faz mais de 3 anos que eu cancelei TV por assinatura, né? 3, 4 anos, mas era um gasto alto, né? E, ou seja, tem que ser diferente entre os parâmetros que a gente está analisando e que não tenha ocorrido e que irá ocorrer se uma nova situação for implantada e, acima de tudo, se valorado monetariamente. Quer dizer, a gente tem que ter a relevância, tem que ter atenção à relevância dos gastos, tá? Em gestão de custos, ao fazer análise custo-benefício, a gente deve elaborar um fluxo de caixa, né? E aqui, a parte do fluxo de caixa é isso, né? A gente pensar no nosso dia a dia, aquilo que a gente recebe e aquilo que a gente paga, né? A gente faz um fluxo de caixa com o nosso salário baseado nas despesas que a gente tem do mês, né? Então, isso, as empresas também fazem isso. Só que as empresas têm uma movimentação diária de entrada e saída de dinheiro diariamente. E aí ela precisa ter esse fluxo de caixa para ver se não vai ficar com o valor no banco, o saldo no banco negativo. Então, esse fluxo de caixa ele faz, olha, o que vai entrar hoje e o que vai sair hoje, no dia, né? Dia 5. Aí eu vou lá, no dia 6, o que vai entrar e o que vai sair. Isso é o chamado fluxo de caixa. Isso é importantíssimo. E muitos pequenos empresários não fazem essa análise de fluxo de caixa. E muitas vezes paga juros de banco, fica com a conta negativa, paga um custo altíssimo de cheque especial por não fazer direitinho essa lição de casa do fluxo de caixa, tá? Então, aí vem a pergunta, né? O que é relação custo-benefício? Então, trata-se de uma situação em que há investimento, que é um valor desembolsado, com o objetivo de receber posteriormente um lucro. Então, você tem um custo e você vai ter o benefício, tá? Em outras palavras, caracteriza-se como uma relação de troca em que poderá haver uma compensação. Quer dizer, a compensação é aquilo. Você está investindo e você vai ter um retorno. O investimento estaria representado pelo custo e o lucro pelo benefício, tá?
Quando nos deparamos no âmbito interno das organizações, os investimentos realizados poderão trazer como benefício. Quais os benefícios dos investimentos, né? Melhoria de processos na área produtiva ou na área de serviços, quer dizer, você investe para ter uma melhoria nos processos. Proporcionar aumento de produtividade, quer dizer, você investe, você compra uma máquina nova, né? Você vai ter aumento de produtividade, a máquina produz mais e tudo mais, né? Redução de desperdício e, consequentemente, menos custo, quer dizer, você tinha uma máquina, uma prensa, que ela já estava bastante utilizada, tinha folga, né? E aí, hora ou outra, na hora de bater numa determinada peça, ela estragava e aí você tinha que jogar fora. Então, você tinha um custo na produção. Então, quer dizer, a partir do momento que você investe numa máquina nova, você vai ter uma situação de evitar desperdício, né? Então, isso é o que muitas pessoas precisam fazer na residência, né? Com relação à geladeira, né? Refrigerador. Então, o pessoal tem refrigerador que tem mais de 20 anos, né? E esse refrigerador, o motor dele e tudo mais, consome muita energia elétrica. E aí você tem você tem o produto ali, tudo bem, tá refrigerando, não sei o quê, em contrapartida você está com um custo alto de energia elétrica. A partir do momento que você faz um investimento no refrigerador novo, aí você vai ter como um benefício uma redução no custo de energia elétrica. Então, muitas vezes as pessoas, a geladeira, a parte da borracha da geladeira que veda já está gasta, então fica vazando é, frio, né, da geladeira, e aí, ou entra calor e aí ela trabalha mais. Então, tudo isso faz com que o seu custo aumente. Então, quer dizer, se você trocar o refrigerador por um novo, com certeza você vai reduzir custo, né? Melhorias no canal de distribuição, quer dizer, você investe em centro de distribuição para transporte, para ter facilidade do seu produto estar mais próximo do cliente. Aperfeiçoamento do produto ou serviço, então, quer dizer, você investe na produção, você vai ter inovação. Ah, eu vou investir em tecnologia na minha indústria. Você vai melhorar o seu produto. Então, quer dizer, a partir do momento que você investir em tecnologia, você vai ter situações que seu produto vai melhorar. Tá? Então, essas são, pensando do lado da organização, alguns benefícios que você tem investindo na melhoria da empresa, nos investimentos realizados, tá? Então, ainda também tem situações em que o gestor deve simplesmente decidir se a empresa deve ficar ou não em determinada atividade, né? E aí o que ele comenta aqui é o período de sazonalidade, quer dizer, você é dono de uma sorveteria, né? Será que compensa você ter a sorveteria aberta no inverno, né? Principalmente no Brasil, que a gente consome sorvete só no inverno, no verão, né? Então, quer dizer, às vezes compensa para a empresa fechar o negócio durante o inverno, né? Então, não tem diversos custos, né? E é o lado que, então, faz parte do gestor fazer essa análise e decidir se a empresa deve ou não ficar aberta, né? Então, eu conheço alguns lugares que tem sorveteria que fecha no inverno, tá? Se um determinado produto deve ou não continuar sendo produzido ou comercializado, e ainda se a empresa deve ou não alterar a política de remuneração do quadro funcional, né? Quer dizer, então tudo isso são informações que o gestor precisa decidir. Eu tenho um produto que aí eu cheguei lá, comentei com vocês na, na, no, na sessão anterior, né? Quer dizer, se você tem uma margem de contribuição do produto muito baixo, você pode chegar
a decidir, olha, vou parar de produzir. Define com a empresa o que a gente tem, não sei o quê, vamos parar de produzir, né? Ou em mudar política. Às vezes existe a motivação dos funcionários, que é o lado de remuneração, e aí o funcionário desmotivado não consegue produzir bem. Bom, a gente precisa mudar a política de remuneração. Será que eu não consigo fazer uma remuneração por produtos produzidos e tudo mais? Isso vai motivar meus funcionários? É uma forma, né? Que a gente vê determinados tipos de serviço, né? E a gente vê esse lado de mudança de remuneração. Eu tenho um amigo que ele tem uma dessas empresas de lavar e passar, né? Passar roupa. Então ele tinha um problema sério de pessoal estragar. Os funcionários dele estragavam a roupa, né? E aí o que ele fez? Ele mudou uma política. Ele falou assim, olha, cada mês que não se estragar uma roupa, não tiver uma reclamação de cliente, aí cada um vai receber 10% a mais no salário. Quer dizer, o dinheiro que ele economizava de ter que repor a peça, a roupa para o cliente, ele repassava para os funcionários. Então, quer dizer, ele mudou a política de remuneração. Então, quer dizer, são estratégias que o gestor precisa fazer. Em cada caso, ele tem que ficar sempre atento a fazer mudança dessas estratégias aí, tá? No mundo do negócio, esse tipo de situação é componente de rotina dos gestores. Quer dizer, o gestor tem que ficar atento a tudo isso, né? Então, no processo decisório, as avaliações são exatamente no quanto se precisa gastar versus o que quer ganhar. O gestor está toda hora pensando isso. Tá bom, eu vou investir nisso, mas o quanto eu vou ganhar? É o famoso custo-benefício, né? E as análises elaboradas por meio do fluxo de caixas, elas são importantes, são essenciais, porque o que elas trazem, né? Evidenciam um resultado específico com maior amplitude, quer dizer, você consegue ter num quadro a visualização dos resultados que você está tendo. O resultado por período também é importante, porque permite que o gestor possa verificar os impactos do curto prazo, o que está acontecendo na empresa, né? Ou em períodos mais estendidos, de forma a refletir sobre as opções que trarão mais benefício à organização. Quer dizer, se tem um quadro, você começa a visualizar que um determinado dia do mês você começa a ter muito pagamento, então você organiza o seu faturamento para ter vários, aumenta o direcionamento do dia que você fatura para o cliente para aquele dia. Para quê? Para que aquilo que você ganha compense aquilo que você está gastando. Então, quer dizer, essa visão do dinheiro que entra e para o dinheiro que sai, é importantíssimo ter esse quadro que é chamado fluxo de caixa, tá? Então, para realizar alguns pontos, a gente deve seguir como parte de um processo de construção de dados, né? E essas análises são importantíssimas. As análises das informações são bastante importantes, né? E aí é estabelecido algumas perguntas, né? Quais as opções de decisão? O que a gente tem? Eu vou tomar uma decisão, tá bom. Quantas opções eu tenho? A, B, C ou D, né? Ou A e B? Quais as opções que eu tenho para decidir? Quais informações são relevantes para análise? A gente comentou. E a relevância é valor, manter cliente satisfeito. Então, são importantes as ações, né? Aumento de lucratividade. Quais gastos devem ser componentes da análise? É aquilo que eu comentei. Os gastos maiores, os gastos que não podem ser substituídos no produto. Às vezes você tem um componente do seu produto que você pode ser substituído por um outro componente. E aí você vai reduzir custo, mas faz parte do questionamento, né?
qual a melhor situação economicamente viável? Então, é um ponto. Você tem que fazer todo o seu trabalho de composição de valores e ver qual que é aquele que é mais econômico, né? Qual a decisão a ser tomada? Quer dizer, depois de você fazer todas essas perguntas, tá bom, para que lado eu vou, né? Aí, para a gente fortalecer esses questionamentos ou que tipo de decisão a gente toma, né? A gente traz aqui um exemplo que mostra para a gente como que a gente tem que fazer essa análise de custo-benefício, qual que é mais vantajoso. A gente praticamente vai dar uma olhadinha em todas aquelas partes daquelas questões, né? Ele traz para a gente aqui. Consideramos que em uma pequena empresa de aviamentos seja necessária a aquisição de um equipamento para a área de produção. O comprador fez o levantamento com os fornecedores, né? Então, quer dizer, ele tem o fornecedor 1 e o fornecedor 2, quanto aos valores de aquisição e condições de pagamento. O departamento financeiro complementou os dados com as informações. Então, a gente tem aqui fornecedor 1, fornecedor 2, aquisição. Então, a máquina, o equipamento para o fornecedor 1 custa 9.100, por fornecedor 10.700. De bate-pronto, né? Se a gente fosse olhar, não, eu vou comprar do fornecedor 1, porque o fornecedor 1 é mais barato. Só que aí tem algumas condições adicionais. Para a máquina do fornecedor 1, a gente tem uma manutenção de 1.700 por ano. Para a máquina do fornecedor 2, a gente tem um custo de manutenção de 1.400 por ano, né? Aqui já começou a complicar a nossa vida, né? E como a gente vai comprar a prazo, né? A gente, por 5 anos, né? A gente vai ter 690 dos juros do fornecedor 1 e 420 os juros do fornecedor 2. Bom, aqui bagunçou tudo, bagunçou tudo a nossa ideia, porque se a gente fosse só partir para aquisição, a gente comprava do fornecedor 1. Agora entraram outros valores que parecem que, que complicam um pouco. Então vamos ver como que a gente consegue compor esse fluxo de caixa, tá? Então, diante dessas condições, elaborar o fluxo de caixa para o período de 5 anos, aí aponta a opção de compra entre os fornecedores, né? Então, primeiro, né, o que a gente tem que fazer? Identificar os gastos relevantes, elaborar o fluxo de caixa de acordo com o tempo de vida útil do equipamento. Então, os gastos que são relevantes seriam o valor de aquisição do bens, a taxa de juros e a manutenção, né? Uma vez que possui valores e condições distintas um do outro. Então, o que a gente tem aqui, né? Primeiro, o valor de aquisição para o fornecedor 1, dividido por 5, que são 5 anos. Então, a gente pegando esse valor do total dividido por 5 anos, seria 1.820 por ano. Do fornecedor 2, a gente teria um custo de 2.140 por ano, os dois divididos por 5 anos, né? O valor da manutenção, o fornecedor 1 é 1.700 por ano e do fornecedor 2, 1.400 por ano. Os juros também foi dimensionado anualmente, né? Então, 690 para o fornecedor 1, 420 para o fornecedor 2. Então, a gente compõe aqui os valores, né? Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5. A depreciação é o valor que a gente que está para o fornecedor 1, né? 1.820 calculado, que é o 9.100 dividido por 5, né? A manutenção, 1.700 por ano. Os juros, 690 por ano. E a gente chegou no valor de 4.210 para cada ano, dando um total de 21.050. Então, esse é o total representativo do fornecedor 1. Para o fornecedor 2, a gente tem o valor do equipamento, que é 2.140, então dá 10.700.
Para manutenção, a gente tem 1.400 e a gente chegou no valor de 7.000. Para os juros, 420 todo ano, chegou no valor de 2.100. E aqui a gente vai chegar numa composição do valor do fornecedor 2, no total, 19.800, né? Então, o que que a gente tem? A melhor opção oferecida é a do fornecedor 2. Quer dizer, por isso que a gente precisa montar esse fluxo de caixa para fazer uma análise completa, né? Se fosse de bate-pronto, a gente ia falar, não, vou pelo fornecedor 1 que é pronto, né? É nessa linha. Agora, fazendo toda essa análise, a gente acaba vendo que o fornecedor 2 acaba tendo um valor menor no total dos 5 anos, tá? Então, aqui ele complementa, né? No exemplo apresentado, vimos que apesar do preço do fornecedor 2 ser maior, o gasto com manutenção, o gasto com juros se mostrarem menor que o fornecedor 2, fornecedor 1, fazendo com que o custo anual de 3.960 no fornecedor 2, diante dos 4.100 do fornecedor 1. No conjunto dos gastos, em 5 anos, a máquina custaria 21.50 no fornecedor 1 e 19.800 no fornecedor 2, fazendo com que fosse a melhor opção, né? Aquilo que a gente comentou. Então, o fluxo de caixa é importantíssimo para se fazer essa análise. E é assim que os empresários fazem, que os executivos fazem, né? Então, aí vem aqui, vai ser sempre assim, dependendo do tipo de aquisição que você fez, poderão surgir outras variáveis importantes. Porque se você tiver custo, manutenção, juro, tudo bem, vai ser sempre assim. Mas dependendo da forma que você comprar, pode ter outras variáveis, né? Então ele traz esse outro exemplo para a gente, né? Então imagine que você tem uma fábrica e precisa substituir o equipamento antigo por um novo. Você faz uma pesquisa e verifica que o equipamento novo poderá lhe proporcionar uma economia em torno de 20% em relação ao equipamento atual. Quer dizer, então você já começa a visualizar isso, aquilo que eu comentei no caso da geladeira, né? Descobre que esse mesmo equipamento permitirá que você aumente em 15% o valor de produção. Quer dizer, você vai produzir mais com o mesmo número de pessoal, né? O custo de manutenção reduzirá nos 2 primeiros anos, porque a máquina é nova. A gente faz muito esse exercício quando a gente compra um computador, né, para a empresa. Quer dizer, no primeiro, 1 ou 2 anos, você não tem custo de manutenção, você tem a garantia da fábrica. Então, o custo de manutenção que você pagava para um computador mais velho, ele no primeiro ano, ou às vezes até 24 meses, tem empresa que dá garantia, você não paga o custo de manutenção, né? E do terceiro ao quinto, você terá uma redução de 10% em relação ao equipamento já existente. Mas que, em contrapartida, seria necessário treinar os funcionários para operar o novo equipamento. Quer dizer, então, apesar das vantagens que você tem aqui, você tem alguma coisa que você vai ter que pagar um treinamento de funcionários. Então, esse jogo, né, de você ganha de um lado, perde do outro, os executivos têm que fazer. E aí vai colocar valores em cada uma das opções e vai chegar a tomar a decisão. Então, vão chegar mesmo aqueles 5 processos que a gente viu anteriormente, tá? Para cada situação, ele fala aqui, para cada situação, você pode ter diferentes formas de análise, tá? Então, quer dizer, você pode trazer aqui, né? Nesse caso aqui, você pode montar um quadro desse jeito, valor do equipamento, quanto custa o atual e o novo, energia, quanto está custando o atual e o novo, a manutenção, quanto está o atual e o novo, treinamento, só o novo, juros, só o novo, e aí você chega numa conta final. Então, essa é uma outra forma de você fazer a análise para a tomada de decisão, tá?
Deu para entender, pessoal? Sim, professor. Bom, em suma, né? É bom que a gente saiba que as situações de decisão, em alguns momentos, poderão se repetir, né? Dependendo da situação da aquisição, mas também pode existir casos diferentes e o gestor deve estar preparado para trabalhar com diferentes variáveis, né? Então, independente se os eventos se repetem ou não, o mais importante é saber levantar os dados corretos, consistentes, para que a ação seja executada, tenha coerência naquilo que você vai decidir. Você não consegue tomar decisão se você não tiver dados daquilo que vai acontecer. A primeira coisa começa a partir do momento que você levanta os dados, tá? Então, a linha é essa, a gente tem esses dois assuntos, né? E ficou claro alguma dúvida, pessoal?